Minha amiga, Oi! desculpa esse atraso, esse povo não Imagina! me larga na live e você deixando você aqui. Só de minha você estar amiga. aqui comigo, olha, eu estou tão feliz que você não tem ideia. Desculpa, Você amiga. é muito Era um especial. pouco. Eles marcam para acabar às 8 e eu estou aqui. Hoje eu vim para o Rio para poder terminar a história do livro e estou aqui no hotel e eu não sei mexer direito, né? O povo que mexe para mim. Aí eu estava ligando para Eu o também Gustavo. sou assim. Aí consegui agora, finalmente. Desculpa o atraso. Como é que tá meu amigo Jorge Tadeu Mundalen? Tá aqui, bem? ó. Aqui. Vem cá. Aqui, Tá mascarado aqui, ó. Aqui, ó. Que Obrigado. saudade de você, meu irmão. Eu é que estou te pra São esperando Paulo. aqui em São Paulo. Legal, Ah, eu vou legal. esperar você aqui um dia em São Paulo, você Agora vai deixa eu- ver. Depois eu telefono para você. Olha, muito obrigada por você participar. Eu tinha feito uma apresentação, mas já todo mundo sabe. O seu currículo como médico, ortopedista pediátrico, como deputado, como secretário que você foi em Campo Grande de Saúde e como sempre será o nosso ministro da Saúde. Não teve outro. E como Será amigo você desse o casal eterno maravilhoso. ministro da Saúde. Então, Ave você Maria, foi assim, obrigado. muito especial. E eu gostaria que você falasse para nós assim, a questão do corona, né? Você que teve essa experiência única de estar à frente do Ministério, no início desse problema todo, e a gente ainda está muito preocupada com isso, né? Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa e a gente vai fazendo algumas perguntas. Certeza. E vocês, com certeza, é importante a gente trocar ideias, impressões, medos, angústias. Ninguém é dono da verdade nisso, não. A gente é dono, muitas vezes, das dúvidas. Vocês aí em São Paulo agora estão discutindo volta às aulas. Olha que tema complicado, um tema palpitante na Câmara. A gente tem que pensar nas crianças, mas tem que pensar nos professores também, na família das crianças. Quer dizer, um plano de biossegurança muito difícil de ser feito. Essa doença, ela é uma roleta russa. A gente não sabe, às vezes tem uma pessoa jovem que a gente jura que vai sair tranquila e ela complica, vai para a CTI, às vezes morre. E uma pessoa de 90 anos que você jura que vai complicar, ela sai inteira do outro lado. Quer dizer, tem alguma coisa na doença que não está bem explicado ainda, que a medicina está tentando decifrar, né? E a gente fica cheio de dúvidas. Muitas linhas de pesquisa. A gente começou do zero, porque a gente começou com uma informação da China, que a Organização Mundial da Saúde validou, quase que dizendo para a gente assim, olha, a China tem 1,5 bilhão de habitantes. E teve aqui um vírus novo, nós fizemos uma quarentena na cidade de Wuhan por 5 semanas e normalizou. Quer dizer, cadê Pequim? Cadê aquela quantidade enorme de chinês que mora lá, tudo amontoado? Porque é um país que tem muita gente num território igual ao do Brasil, eles têm um deserto lá de Gobi, mais montanha, que não mora ninguém. Então, teatro é lotado, restaurante é lotado, feira é lotada, rua é lotada, tudo é lotado na China. Isso é que foi apresentado. E como é que você vê no Ocidente, aqui onde a gente está, parece outra doença, comparado com a que eles tiveram lá. Então, será que tem algum fator de proteção? Ou será que eles não deram as informações claras que eles tinham que ter dado da maneira, né, dos números da China? Isso é uma coisa que nós vamos saber com o tempo. Fato é que a gente, à frente do Ministério, a gente procurou, primeiro, proteger o sistema de saúde, porque a China parou de exportar tudo. Se vocês lembrarem, em março, quase que acabou máscara na rede privada. O Einstein estava com dificuldade de arrumar a luva. Não era dinheiro, era não ter de quem comprar no mundo, né? Então foi um momento de profunda necessidade de organização. Eu decidi naquela época compartilhar com todo mundo todas as dificuldades e todas as soluções que a gente tinha na mão. E o fato de dar transparência e explicar, as famílias conseguiram montar as suas linhas de cuidado nas suas casas, porque foi a primeira linha. O pessoal discutiu dentro de casa, o que vai fazer com aquela tia, com a avó, como é que vai... E foram as mulheres, foi o matriarcado brasileiro que segurou o ímpeto dos homens, dos jovens, da festa, da balada. Se não fosse a mãe brasileira, que foi ela quem chamou a responsabilidade,
nós não teríamos conseguido atravessar. São Paulo conseguiu atender, nós não tivemos desassistência. Agora, Manaus foi uma tragédia, Rio de Janeiro foi uma tragédia, Belém foi uma tragédia. E isso daí deveu-se muito ao comportamento do sistema, investimento, gestão, mas principalmente ao entendimento que a população teve, que ela teve a chance de se organizar contra um inimigo, um invasor entrou no nosso país e fez e está fazendo um estrago. E como a gente teve aí, por parte, principalmente do presidente, uma conduta, não, negligencia, nega isso, é uma gripezinha, não vamos fazer nada, acabou que a gente está prolongando essa crise num nível alto já há 70 dias. As pessoas ficam anestesiadas, porque a pessoa fala assim, não, hoje melhorou, só morreu 1.100. Pô, peraí, 1.100 pessoas da mesma doença em 24 horas é 5 Boeing caindo na nossa cabeça todo dia. Eu acho um pouco erro também. Eu acho que menos, até o final de semana a gente bate 100 mil. Porque nós estamos com 90, quase 95 mil hoje. Uma coisa que me preocupa um pouco é assim, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela teve uma quarentena, assim, no início, né? Nós ficamos aqui, a gente tinha... Mas depois, a periferia, eu tinha andado na periferia esses dias, eu tive Covid, graças a Deus, eu tive um Covid, assim, bem leve, eu fiquei em casa, e não tive nem esses sintomas assim, de muita febre, muita tosse, muita falta, nada disso. E eu tenho ido muito. E eu tenho reparado que as pessoas se amontoam, é uma aglomeração geral, não usam máscaras. Se eu vou para uma reunião, eu vou levando máscara e, olha, você tem que pôr máscara, você tem que pôr máscara. E uma coisa que eu tenho observado também, pelos índices que a gente na Câmara tem todo dia do Covid, que os óbitos na cidade de São Paulo têm diminuído. Como é que pode ser isso? Se você sai, você vai ver desse aglomerado de pessoas. Será que quem tinha que morrer na cidade de São Paulo já morreu? Eu fico perguntando, o médico falou para mim. Tem um truquezinho desse vírus aí, que está todo mundo prendendo fôlego, que é o seguinte, quando a cidade chega perto de 20% das pessoas que fizeram formas leves, como a sua, ou graves, enfim, que tem anticorpo, parece que esse vírus precisa de ter uma população inteira à sua disposição para pular de uma pessoa para outra. Então, tem duas teorias agora. Ele precisa disso e mais na frente ele vai novamente ter isso e vai fazer uma segunda onda, é uma hipótese. E a outra hipótese, que é a que eu acredito mais, é que como esse coronavírus é um vírus que já teve no passado por outros coronas, a gente teve corona nos anos 60, nos anos 70, enfim, tem vários coronas, que pessoas que pegaram essa doença nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70, de alguma forma, têm uma imunidade cruzada. Não é desta cepa, mas são de cepas corona que favorecem que ele não tenha ou tenha formas muito leves e ultrapasse isso bem. São Paulo, quando chega... Agora, o mistério é como chegar nesses 20% hoje. Por exemplo, Manaus não teve defesa nenhuma. O pessoal da Zona Franca não admitiu fechar as empresas. E lá a doença, diferente de São Paulo, você lembra que São Paulo ela entrou pela classe média alta. Era só lá no Sírio, no Einstein. Ela demorou para entrar no povão. Lá em Manaus foi ao contrário. Ela entrou pela Vila Operária e pegou eles sem sistema de saúde. Então foi uma tragédia. Tragédia. Isso é que eu acho que conseguiu São Paulo organizar para atender esses 20%. Agora, vai ficar tendo caso endêmico, assim, vai ficar nesse platô aí por um bom tempo, até zerar. Outros países optaram por ser extremamente duros com o vírus, extremamente duros, impor mesmo isolamento, máscara, álcool gel, aquela coisa toda, e zerar. Zerar e falar, agora eu vou monitorar caso a caso. Nós não fizemos, nem fomos duro
absolutos e nem fomos permissivos absolutos. Nós ficamos no meio termo. Então, o que acontece? Nós vamos viver por mais tempo com essa doença do que os países que foram duros. Se a gente tivesse sido extremamente duro, de repente a gente tinha controlado e estávamos voltando com a economia sem o fantasma de 1.200 mortes por dia. Agora, as pessoas, principalmente da periferia, elas vivem da cidade, elas vivem da sobra, elas são, muitas vezes, mão de obra informal, flanelinha, vendedor ambulante. Ela tem uma pequena confecção, ela tem que entregar aquilo, ela é salgadeira, ela tem que vender na central, ela tem que ir para lá e para cá, e é legítimo que essas pessoas queiram as suas vidas de volta. O que tem que ser dosado, e eu acho que São Paulo, nesse ponto, dosou, e eu não sou... Eu conheço o Bruno Covas da época que ele foi deputado federal, tive um convívio pequeno com ele, não trabalhei com ele, mas ele foi muito, ele liderou bem Sim. a cidade de São Paulo, dentro da complexidade, que comparar o Brasil com a Islândia, igual tem gente que quer comparar com a, sei lá, com a Noruega. Né? Peraí, gente, peraí. Nós somos uma outra sociedade, estamos num outro momento, é complexo. E eu acho que com toda a sua dramaticidade, a cidade de São Paulo, a letalidade foi bem mais baixa do que outros centros brasileiros, ela está bem posicionada. Eu acho que ela foi muito responsável dentro das suas possibilidades, né? Porque não dava para ter feito um lockdown absoluto, porque nós não temos colchão social para fazer frente a isso. Né? Mas eu acho assim que as pessoas, mesmo que você faça o seu trabalho, eu acho que ninguém pode mais... A gente não tem como voltar atrás. Porque a cidade continua, o desemprego aqui está muito grande, não só aqui, mas no mundo todo. Mas eu acho assim, que às vezes as pessoas abusam, elas não têm um pouco a consciência da gravidade da doença. Por exemplo, você ir trabalhar, você vender lá, ser um ambulante e tal. Mas às vezes no final de semana você vê as pessoas se aglomerando em funk. A minha rede toda hora, doutora, você quer que fique em casa com o funk aqui na minha esquina? Eles ficam mandando isso para mim. Então, eu acho que é complicado, porque você fica com medo das pessoas. Mas são centenas de anos de baixo investimento em educação. Você ainda tem 35% de analfabeto funcional, a promoção em saúde. São os nossos anos e anos de descaso com moradia e achar que favela é uma coisa natural, que é uma comunidade feliz, que o Rio de Janeiro canta, o samba, o morro romântico. A gente foi achando isso normal, e isso não é normal. Isso, talvez, essa doença veio para mostrar para todo mundo que não dá para achar normal. A pessoa chegar, o chefe da nação chegar e falar assim, o brasileiro tem que ser estudado porque a gente anda dentro do esgoto, não acontece nada. Pô, nosso déficit de saneamento básico. O pessoal em Paraisópolis falou para mim, na época que eu estava ministro, falou, nós vamos abrir pia comunitária para lavar a mão. Porque não tem. Tem casa que não tem. Tem um banheiro e mora 8. Falar em isolamento... Isso é verdade. Então, eu acho assim, essa doença ela veio, e eu acho que ela veio durante a Quaresma. A Páscoa desse ano foi uma Páscoa triste, porque ninguém pôde fazer absolutamente... Eu acho que ela veio exatamente para colocar um ponto de interrogação para a gente falar assim, que sociedade que a gente vai construir daqui para frente. Se servir para isso, ela já terá prestado um grande serviço, se a gente tomar isso como um ponto de partida para reconstruir um país em condições de menos diferenças. Agora, eles têm muita dificuldade porque não conseguem aguardar tempo de ciência, prefere acreditar que vai ter uma pílula mágica, que isso não pega. E nem essa vacina. A fake news está aí, né? Você acha quando realmente teremos a vacina? Porque tem gente que acha que a vacina já no final do ano vai estar pronta, vai ter uma vacinação em massa na cidade e acabou-se o Covid. Isso daí está me deixando preocupado também, porque tem gente que, acreditando no ponto futuro, já está resolvido. Eu me lembro, eu estava acho que era 4º ou 5º ano de medicina aqui no Rio. Hoje eu estou fazendo essa live com vocês aqui do Rio. E eu tinha aula num hospital de doença infecciosa, e é público, porque está até no livro. O
Cazuza se tratava lá, chamava Hospital Gafrey Guinle, onde tinha o remédio, o AZT. Então a gente vestia com aquelas roupas, parecia um escafandro para examinar os pacientes, com o professor, aquele cuidado todo, e foi exatamente quando descobriram o vírus da AIDS. Então o professor chamou uma aula e falou, olha, vocês aproveitem para conhecer essa doença do sistema imunológico, porque como descobriram, e é um vírus, daqui a 2 anos vai ter a vacina e essa doença vai ser exterminada. Eu estava com 21 anos, eu estou com 55, vou fazer 56 fim do ano. E gastamos trilhões de dólares. Eu também fazia residência no Emílio Ribas, quando começou os primeiros casos. Você lembra daquilo, né? Que drama. E eu estou ainda grávida da minha filha. E todo mundo falava, achando... meu Deus. E o povo falava, vai sair uma vacina rapidinho, porque é vírus. O vírus a gente trata com vacina. E tivemos vacina que chegou na fase 3 e não conseguiu marcar. Então, primeiro, eu não quero ser pessimista, porque é um chato, nem otimista, porque é um sonhador. Eu vou ser um realista esperançoso, com uma pitada de Nossa Senhora Aparecida, assim, para me dar mais... Glória a Deus. Mas o que o Brasil fez? Aqui está sendo campo de teste para vacina, não é porque a gente tem uma ciência maravilhosa, é porque a gente não conseguiu controlar a doença. Não adianta você testar a vacina sei lá, na Nova Zelândia, que zerou o caso. Tem que ser aqui, porque está tendo transmissão. Então, tem hoje no Brasil uma série de vacinas com autorização para serem testadas aqui. 2. Uma é a do Butantan com a Sinovac, chinesa. Os chineses começaram a desenvolver antes, porque estão estudando há mais tempo, então eles têm lá as suas razões de ser. E tem uma segunda, que é a da Inglaterra, que é Oxford, que é Ministério da Saúde, com a Fiocruz. Então, num ponto, nós estamos bem servidos. As nossas 2 melhores instituições de produção de vacina, Fiocruz e Butantan, estão envolvidas, cada uma. Eu ficaria mais preocupado se a gente estivesse com todos os ovos numa cesta só. A vacina, ela está na fase 3. Então, ela tem que mostrar assim, beleza, ela dá anticorpo, joia. Então, já mostrou que dá. Agora, qual é a qualidade desse anticorpo? Quanto tempo que ele fica? Já imaginou se o anticorpo ficar 1 mês e a gente vacinar todo dia, 1 mês depois falar, pois é, agora acabou o anticorpo? Ela não vai se sustentar. Então, ela tem que ver a qualidade, quanto tempo que ela dá de imunidade, se precisa de segunda dose de reforço depois de 6 meses ou depois de 1 mês, quantas doses vão ser, se tem efeito colateral maior do que a doença. Porque você já imaginou se ela der 5% de efeito colateral com doença e a gente vacinar todo mundo e tiver 5% ao mesmo tempo doente em todo o território nacional, nós vamos explodir de casos. Então tem que responder essa também. Então, respondendo essas e falando, ok, passamos, o laboratório AstraZeneca está já produzindo essa vacina enquanto o teste está rolando. Ele quer que quando falar, acabou o teste, provou, ele está com a vacinazinha dele dentro do frasco, pronta para vender. Então, eu acho um risco, não? É um risco. Mas ele falou, eu vou correr esse risco, porque se ele não passar no teste, eu jogo fora a vacina. Então, eles estão lá bombando. E o Brasil... O que eu acho errado aqui é que você vê nos jornais, entrevistas de governadores... Como se fosse um fato, né, concreto, né? A vacina já concreto, não, é vacina. Que nem o da Rússia diz que ele vai fazer a vacina sem teste. Mas a Rússia, Nossa, eu quero ver se o Putin vai tomar a primeira dose. Eles são danados, né? Eles vão lá, eles descobrem o que os outros estão fazendo, pega, leva, faz. Eu acho uma coisa tão assim. E eu acho que ele cria uma expectativa para as pessoas que elas acabam eles vão deixando de lado os cuidados necessários, entendeu? O esperto nessa doença, o malandro nessa doença, é quem conseguir desviar dela para não bancar o jogo, para saber se ele é o bola da vez ou não, e conseguir pegar uma vacina de qualidade para tomar uma vacina de qualidade e ficar livre dessa doença. Eu estou desviando, eu não peguei e eu não tenho anticorpo. Então eu super tomo cuidado, eu também, eu não sei nem como é que eu peguei isso aí. Eu sempre tomo cuidado, eu uso a máscara, eu uso aquele capacete. Quando eu saio, uso luva. A primeira mensagem que a gente tem que dizer para as pessoas é essa. E principalmente é incrível. Meu pai tem 89 anos, minha mãe tem 83. Como que meu pai gosta de sair de casa?
Parece que ele, que é o que a gente mais tem preocupação, ele fala, não, eu só fui no banco. Não, eu tinha que fazer não sei o quê. Então, assim, até para eles, parece que é uma questão de afirmação, de falar assim, não, eu tenho idade, mas deixa comigo. Então, tem essa coisa também. Os filhos têm que eu não tenho ajudar. pai, eu não tenho mãe, mas eu tenho um marido que ele também, para parar em casa, é difícil. Tem uma formiga nele que ele não para. Ah, não, eu vou ali. Eu vou aqui. Eu vou ali, eu vou acolá. E aí o E aí risco vai de indo. contaminação... Mas ele não pegou também, graças a Deus. Então, assim, quem conseguir desviar, desvie, porque não é uma doença para você pagar para ver. Não dá para saber quem vai sair bem. O que a gente sabe é que 85% sai dessa doença com cloroquina, com fita do Bonfim, com benzedeira, com zinco, com sódio, com o que for. Com água bem. Água bem, 85% vai bem no mundo inteiro. 15% vai ter forma que, de alguma maneira, vai levar ele para o hospital. Uma parcela expressiva para botar um catéter, para uma máscara, para ajudar, mas não vai entubar. E uma parcela vai precisar entubar. No começo, até as pessoas aprenderem como manipular esses doentes, a gente sofreu mais. Eu acho que a classe médica... Muita gente foi a óbito por falta da curva de aprendizado. Do aprendizado. Estamos aprendendo como é que pilota essa doença. Hoje a gente tem o pessoal de CTI. Eu fui aí outro dia, eu fui na Faculdade de Medicina da USP, o HC. Pô, esses caras deram um show, 400 leitos, todo mundo trabalhando full time ali dentro, um dos melhores índices de recuperação de pessoas do Brasil é de lá. Então, assim, o Emílio Ribas dando um show, ampliou, dobrou seu CTI. Agora... Toda a rede, até aqui de São Paulo, também dobrou o leitos de UTI que vão ficar, entendeu? É uma coisa que vai ficar... Abriu mais hospitais que vão ficar. A gente vinha com um número insuficiente de CTI para atender trauma. Quando a cidade religar, esses leitos de CTI, eu sempre falei, bom, tomara que isso fique, porque isso melhora transplante de órgãos, isso melhora a recuperação de acidentado. Isso trouxe um banho de loja para o CTI, embora a gente saiba que precisa muito mais coisa, o sistema é muito mais complexo. Mas a população voltou os olhos para o SUS. Eu acho que o SUS é o grande vencedor, porque ela viu que na hora que a POCA torceu o rabo, foi o SUS que estava ali para ampliar leito, para contratar gente, para arrumar material, para fazer a vacina. Eu acho que o SUS sai muito fortalecido desse debate. A turma reclama do SUS, mas se não fosse o SUS, nós estaríamos... Dessa vez, eu acho que o SUS impressionou pela sua capacidade até a classe média e classe média alta, porque tem muito lugar que a rede privada não conseguiu atender e as pessoas foram atendidas na rede pública. Né? E são melhores atendidas do que alguns convênios, algumas redes particulares. Sim. Com certeza. Eu vejo... E uma coisa que eu gostaria de estar perguntando para você... Por exemplo, nós não deveríamos ter tido... Eu sei que cada estado, dependendo de cada pessoa, faz um protocolo. A gente não tem um protocolo específico. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, você vê cada hospital, e mesmo os municipais, cada um tem uma... Tem uns que dão umas coisas que eu falo assim, mas da onde que esse povo tirou isso? Sabe? Umas coisas que a gente... Tudo bem, que você acrescente, né? Eu acho que quando chega... Não faltou esse protocolo para a gente dar um start melhor para todo o país, entendeu? Sabe o que eu preferi? Eu preferi o seguinte, eu falei, eu vou deixar todo o arsenal da farmacopeia à disposição. Todo. Eu não vou... Por quê? Eu acho que nós estamos ainda tateando, estamos no escuro. Só vamos referendar como política oficial do governo com ciência, que foi essa questão da cloroquina. Enquanto não tiver um artigo científico referendando, o governo não pode falar, porque quando o governo assina embaixo e fala use isso daqui, vamos supor que, sei lá, o pai do seu Antônio, o Antônio acreditou, deu a cloroquina e o pai dele morreu de arritmia cardíaca. Ele faz o quê? Não está escrito em nenhum protocolo que aquilo funciona, não está... Ele processa o Estado?
que mandou ele comprar aquilo na boa-fé? Não está na bula, não tem pesquisa. Mulher gestante dentro do protocolo do Ministério da Saúde tomando cloroquina, se não tem a margem de biossegurança para cloroquina. Quando a gente usou talidomida, foi uma geração de gente que veio sem braço, sem perna, né? Tem os braços. Então, assim, eu sempre evitei a questão do protocolo e falei, deixa que a ciência vai depurando isso daí. Agora, eu provocava muito o Conselho Federal de Medicina, para que ele, Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal criada para esse propósito, consolidasse e fosse fazendo os guidelines com o que tivesse de topo de linha, de up-to-date. Mas o Ministério também se recolheu. Então, quando o Ministério da Saúde, o Conselho se recolheu, quando o Ministério da Saúde foi lá e colocou um protocolo que eles inventaram, sabe-se lá de onde, aquilo embaralhou tudo. E aí virou terra de ninguém. Tem um que faz assim, outro faz assado. Nós estamos vivendo uma miscelânea. Eu não digo nem essas drogas novas aí que põe, mas, por exemplo, a gente tem um grupo, né? Eu vejo meus colegas, eles põem algumas lives que eles falam, não, você tem que tomar o corticoide, o azitromicina e o anticoagulante de acordo com os dias. Porque a gente viu muito caso aqui em São Paulo. As pessoas iam para casa, tinham um derrame, tinham um AVC, tinham mais não sei o quê, tinham trombose, tinha... Então, na verdade, eu acho que... Não estou dizendo essas novas drogas. Se você quer experimentar essa cloro... Eu nunca tomei isso aí, mas tudo bem, o médico tem gente assina, que chega e fala assim, se você não tomar zinco, também não funciona. Parece aquela coisa assim, tem que dar 2 pulinhos à noite atrás do muro do cemitério. Não, até vernífugo, então, tem outras drogas que a turma está tomando aí. Agora, a pesquisa vai mostrando, por exemplo, a dexametasona, ela se impôs, porque teve uma pesquisa séria que provou que 30% das pessoas que usam na fase grave antes de gravíssima não intubam ou se intubam ficam menos tempo. Então é provado, beleza, ela se impôs. A heparina, o Clexane, o anticoagulante, porque já está visto que ela faz uma coagulação intravascular disseminada, que é a razão dos êmbolos. E aí entra a droga cardiotóxica e os intensivistas têm pânico do cara que chega com o coração impregnado, porque sabe que vai ser uma caca para tratar. Mas eu, no início, eu falei, deixa, é natural, a ciência vai provando e a gente vai achando o nosso caminho. Não vamos cercear, vamos disponibilizar tudo que as pesquisas vão depurando os excessos, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que não devem ser feitas, né? Por exemplo, hoje o que está se discutindo muito aqui na cidade de São Paulo é o retorno às aulas. Para mim, o ano letivo já terminou, porque muitas crianças, principalmente as da periferia, elas não têm como está no telefone, tendo as aulas pela internet, é muito complexo isso. E aí, alguns começam, não, é o genocídio, porque as crianças vão morrer. Eu digo, não, as crianças, tirando as crianças que têm alguma doença de base, elas evoluem bem. Elas evoluem bem. O mais complicado das crianças, eu vejo assim, você que está aí debatendo São Paulo. Quando vocês falarem volta às aulas, vocês vão botar 2.600.000 pessoas no transporte público. Se vocês colocarem no mesmo horário, concorrendo com o rush do trabalho, que é 7 horas da manhã, vocês vão entupir ônibus, metrô. Então, a primeira coisa que eu sugeriria era descaso o horário. Depois você tem muita avó e avô que leva a criança para colégio. Crianças para a escola. Tem uma geração de crianças sendo criada por avós. Então, esse é um outro público que você tem que pensar. Como é que é a família dessas pessoas? Tudo isso porque a gente quer proteger a criança, porque tem muita criança que vai na escola para comer. É uma violência você não dar instrução, a socialização, a violência doméstica contra a criança, enfim, abuso. É importante o retorno às aulas por conta dessa agenda. E você tem o magistério, você tem os professores que são faixa de risco. E que vão estar em contato com uma sala, 2 salas, 3 salas, e eles pulam de colégio em colégio, porque ele dá aula num colégio de manhã, no outro colégio à tarde e no outro à noite, porque o salário é baixo e ele fica fazendo carga horária enorme, igual a enfermagem. A enfermagem ela pula de hospital em hospital para dar plantão. Médico também pula muito de hospital para dar plantão. Então, a gente vai ver
esse público que se poupou, eventualmente ser exposto. Então, isso vai ser uma agenda. Depois você tem a responsabilidade civil. Porque imagina meu filho, ou seu filho, ou uma professora de uma escola privada, que reabre e você desenvolve a doença, faz um surto numa sala de aula, vai ser aquela gritaria, aquela confusão, processo para lá e para cá. Então, tem que se discutir muito bem a questão da responsabilidade civil de você Na chamar verdade, para a a escola. nossa lei aqui, que a gente está discutindo na cidade de São Paulo, ela está criando protocolos, ela está dando alternativa para se a mãe quer mandar para a escola, manda para a escola, aí uns vão para a escola, outros não tem como entrar pela internet. Aquela escola, com aquele normal que as pessoas entendem, realmente só depois da vacina, eu não acredito naquele normal. Acho que se voltar uma escola, vai ter muita restrição de recreio, de intervalo, baia de acrílico para a criança ficar dentro, para não comunicar. A criança socializa, ela abraça, ela corre, ela pula. Vai ser prendendo o fôlego que vai fazer. Agora, tem fórmula pronta? Não tem. Eu faria o seguinte, eu faria alguns pilotos antes. Eu faria algumas reuniões em algumas escolas. Experimentava primeiro algumas escolas, conversava, fazia reunião de pais, deixava como presença deixava como não presença obrigatória, garantiria uma fórmula isso, de algumas coisas assim que mediria consequências, sabe? Eu não sairia fazendo um estouro da boiada, tipo, segunda-feira vou botar todo mundo de volta às aulas. Eu faria bem gradual. Né? Vocês têm uma agenda com restaurante, bar noturno aí, que vocês estão discutindo também, abrir. Tem muita gente que não aguenta mais, muito restaurante que vai quebrar, que não abre mais. Não, e depois outro. Você vai lá para a periferia, os bar começam a abrir às 5 horas. A turma começa a beber depois das 5. Então, aqui fica uma parte desses comércios ficam restritos. E uma outra parte que está aí, não está, sabe? Então, essas coisas eu acho que fica fica muito, muito vago, porque uns fazem, outros não fazem. Mas isso daí... Eu acho que eu fico discutindo que eu acho que o país errou, que nós não testamos e procuramos os doentes. Aqui em São Paulo, não sei se você já viu, eles fizeram um inventário. Eles foram atrás das pessoas que já foram contaminadas. Onde a gente tem quase 1.200.000 pessoas contaminadas. Uma população de 12 milhões, não era mais fácil a gente ir atrás dos doentes, para a gente poder isolar esses doentes, mesmo os assintomáticos? Aí tem o famoso episódio dos testes, né? Porque a gente tem uma dependência tecnológica muito alta. Você estava concorrendo na hora que você precisava comprar com a Europa, com os Estados Unidos. Então, eles compraram e eles usaram o poder de mando. Eles já tinham o avião deles para pegar, eles já pagavam mais do que você tinha aqui. Não é isso que acontecia? Hoje eu fui no médico assim, o cara já estava no aeroporto, com o avião do lado, lá atrás, não, eu pago isso e já carrego embora. Exatamente, mandava pagar a multa e vinha. Agora... Isso daí é uma discussão que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil, porque no passado a gente já conseguiu produzir, pelo menos as coisas mais elementares, máscara, agulha, luva, seringa, a gente produzia aqui no Brasil. Eu me lembro até hoje que tinha luva Lengruber, lembra daquelas luvas? Umas luvas que vinha com talco, aquela história, era tudo produzido aqui. A China consegue colocar uma máscara dentro de São Paulo por 8 centavos. E se eu abrir uma fábrica dentro de São Paulo, instalada aí, eu produzo a máscara a 20 centavos. Ela consegue fazer lá na China, botar num avião, botar aqui a 8, com lucro. Então, desindustrializou o nosso país na parte de saúde. A nossa balança comercial em saúde, ela é mais de 32 bilhões de dólares negativa, o que a gente manda para fora do Brasil para comprar de coisas em saúde. A gente acaba mandando mais matéria-prima do que propriamente... Então, a gente exporta comida e importa tecnologia. Agora, nós estamos importando tudo em saúde. Então, essa discussão de por que a gente não tinha o teste, por que a gente não tinha máscara, porque a gente optou por desindustrializar.
e ir na onda da economia de escala. Não só o Brasil, o planeta Terra foi, e hoje uma discussão, eu participo de grupo com a Europa, com os Estados Unidos, todo mundo falando que, olha, não dá mais para concentrar a produção num país só. Porque na hora que a China fechou e falou, eu não exporto, porque eu estou precisando para o meu povo chinês... Ficou todo mundo na mão. Caiu o estoque mundial, com todo mundo. O Trump, a maior economia do planeta, ele vinha público com um pedaço de papel de uma máscara e falava assim, olha, consegui comprar 8 milhões de unidades, que dava para meio dia de consumo dos Estados Unidos. Ele disse que já comprou da Pfizer não sei quantos milhões aí de doses. Agora ele está desesperado, porque ele também fez esse caminho de negligenciar a doença, falar que era uma gripe, que cloroquina curava, que eles eram super-heróis, blá, blá, blá. E os Estados Unidos, eles cobram muito. Então, a avaliação do governo dele está lá embaixo. O outro está só assistindo, e se a eleição fosse hoje, ele perderia a eleição. Então, ele já quer até adiar a eleição por causa da pandemia. Ele está desesperado atrás da vacina, porque ele acha que se ele pegar a vacina e mandar vacinar todo mundo, dá tempo dele virar o processo eleitoral. Então, todos esses componentes políticos, eles fazem com que a gente tenha que ter muita cautela para saber dessa vacina se ela não vai vir com um pacote de segurança muito pressionado, porque tem muito líder mundial. Vou fazer de novo, assim que já o nosso tempo já está acabando, não sei se você deve estar cansado também, por mim eu falo mais 2 horas. Por exemplo, a questão da volta à escola. Você acha que a gente, se todos esses testes foram feitos, a gente consegue fazer essa vacina até o ano que vem? Para mim, máximo é o ano que vem que possa sair isso aí. Eu acho que depende, por exemplo, esse do inglês, ele está fazendo o teste e produzindo em paralelo. Então, se o teste ficar pronto em dezembro, ele vai falar, eu estou pronto para te entregar. Estou pronto aqui, já produzi. Então, eu acho que ele antecipa. Agora, até isso, terminar o teste, a Anvisa do Brasil tem que falar, ok, reconheço que os testes demonstram seguridade. Então, que ela vai ter que problema essa Anvisa também. É um problema. Depois que ela falar isso, mesmo que a gente fale, pode mandar a vacina, ela tem que sair lá de um país e chegar. Quando ela entra no Brasil, o Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde, o INCQS da Fiocruz, ele tem que validar os lotes. Então, ele pega e faz o teste dessa vacina inteiro, para saber se ela não deteriorou. Vai que ela tem que ser acondicionada a 5 graus Celsius e no avião ela foi a 30, chocou a vacina. Ela tem que voltar tudo para estaca zero, ela condena o lote. Então, aí ela leva um tempo para fazer isso. Aí ela fala, ok, está liberado. Você tem que ter a logística de pegar essa vacina e distribuir em todo o território nacional. Cada portinholazinha lá de Poá, lá de registro, lá da Barra Funda, todo mundo tem uma geladeirinha para imunização, tem uma enfermeira responsável por isso. O PNI, Programa Nacional de Imunização, que o SUS é bom. O SUS é bom, ele consegue pôr vacina no meio da Amazônia. Nós somos bons nisso. Aí tem uma questão, que como desindustrializou muito, o Brasil tinha que estar preocupado assim, será que eu vou ter frasquinho para pôr essa vacina que eu produzi aqui no Brasil, que é produzido na China? Ou a China vai pegar para produzir para o chinês? Será que eu vou ter agulha? Será que eu vou ter êmbolo de seringa? Será que eu vou ter as coisas elementares para garantir... Quanto será o custo dessa vacina? Né? Dizem que foi 1,8 bilhão. Enfim, eu acho que se falar que é 1 bilhão, vai gastar 1 bilhão e se funcionar é barato, porque o estrago na economia é tamanho que 1 bilhão, 2 bilhões, eles estão gastando isso daí na paralisação. Agora, tinha que estar preparado hoje, um grupo preparando o quê? Logística de vacina, para poder chegar na ponta. Das 2 vacinas, a que chegar melhor e que chegar primeiro, que chegar melhor, vai se impor uma sobre a outra. Mas é um desafio. Então, nós temos que aguardar e ter esperança que... Eu acho que aqui nossa questão de logística é difícil. O duro é que, por exemplo, a pessoa está se defendendo, desviando. Se a gente vai achando, não, a vacina está ali, as pessoas vão relaxando na prevenção. Já imaginou você então, é isso que eu acho que está meio errado, sabe? Já imaginou a pessoa pegar essa doença uma semana antes da chegada da vacina? Nossa. Evoluir mal e morrer? Quer dizer,
o benefício desse esforço da ciência todo está aqui na frente. A gente vai ter que fazer um esforço para se manter o máximo unido, para poder atravessar esse desfiladeiro. Se tocar essa boiada correndo, vai cair gente no desfiladeiro, vai ficar gente para trás. E eu acho que o patrimônio maior de uma nação é a vida do cidadão. Mas que vai ser um fôlego apertado, vai. E as pessoas querem. Olha, nós vamos entrar, nós estamos saindo do inverno. Daqui a pouco vai ter um feriado, daqui a pouco vai ter um final de semana com sol, Ubatuba vai bombar, Guarujá vai bombar, nós vamos chegar a dezembrão, esperando essa vacina, vem Natal, vem Ano Novo, as pessoas vão celebrar sim, vão abraçar, vão beijar. A turma está dizendo aqui para mim que é para ficar com você falando mais 8 horas aqui conversando. Eu adoro. Você viu como a turma está gostando. Eu adoro, eu adoro. Olha, eu vou te falar, olha, eu assim estou muito feliz de você estar conversando. Se a gente tiver outras oportunidades, quando a gente tiver mais avançado nisso. E é o que eu digo, as pessoas têm que se cuidar do que você está falando, né? A gente tem que ter o cuidado. Tem que se preservar de não pegar a doença. E nisso daí eu vejo o seguinte, isso é uma função de toda a sociedade, né? Eu vejo que os pastores, os padres, as igrejas, os empresários. É lógico que a gente quer a vida da gente de volta, precisa. Mas tem que sempre lembrar, lave as mãos, guarde uma distância. Se você guardar uma distância de 2 metros e usar a máscara e lavar as mãos a cada meia hora, você diminui muito a possibilidade de você contrair a doença. Se você evitar aquela saída desnecessária, quer dizer, procurar todo mundo manter. O que está faltando hoje nessa doença é liderança de saúde pública para vir para as pessoas e falar, calma, gente, nós estamos quase lá, segura um pouquinho. Como o chefe da nação fala, toca o barco aí, que é só tomar a cloroquina que fica bem. As pessoas usam isso como um álibi e falam assim, eu estou com ele, então tá valendo. É quase como uma coisa assim, politizou a decisão de viver ou morrer de muita gente. Isso foi politizado. Infelizmente, você vai ver que no final de debates, onde você procura explicar, eu sou muito tranquilo, para mim, a rede social lógico, eu olho, tal, mas não vivo dela. Mas se tornou um terreno de ódio e de tentar provar para o outro que a sua versão sobre determinada coisa é correta sobre qualquer coisa. Então, as pessoas... Essa rede é boa, mas ela tem que ser usada para o bem, né? Tem que ter fontes confiáveis. Então, eu estimulo sempre que a Câmara de Vereadores tenha lá um site, se liga no site de grandes ministérios, da Fiocruz, do Butantan, dê notícia qualificada para as pessoas, porque está todo mundo muito inseguro. Imagina se você não é da saúde, se você não tem conhecimento, você está vendo um bate-boca danado entre o pessoal que é do setor. Imagina você como pessoa, o cara falando que eu fiquei com essa doença, me dá qualquer coisa aqui, vou tomar isso, tomar aquilo, vou tomar até isca formicida. A turma vai tomando tudo. Tomando tudo. Então precisa de liderança. Eu recebia vermífugo, eu recebia mas não sei o quê. Gente que não abandona o paciente. Abandonar o paciente, e é esse, para mim, a maior tristeza que eu tenho do Ministério da Saúde, dele ter abandonado. Ele saiu, o SUS, que é um bicho de 3 pernas, federal, estadual e municipal, ele está se movimentando só com 2, Estado e município. A União saiu fora. Ela não fala, ela não quer saber. Teve que entrar no Supremo Tribunal Federal para obrigar o Ministério da Saúde a apresentar os números. Quer dizer, é inconcebível uma coisa dessa, já que é você esconder a doença, né? Poderiam morrer muito mais pessoas. E se você não mostra os números, você não cumpre o tratado que você está. Você vê, hoje, qualquer um aí que estiver olhando, se você quiser ir para a Europa, fazer negócio, turismo, ou receber o europeu aqui, eles fecharam para o Brasil. Nós não podemos ir. Isso atrasa a reabertura da economia.
que vai ser daqui a pouco, por exemplo, vai vir a temporada dos cruzeiros marítimos. Nós tínhamos que estar trabalhando agora como que vai ser, porque não é um prejuízo na região costeira, nas praias, que vive do turismo. Nós temos um carnaval que se está naquele negócio ali, o que vai acontecer? É a maior festa brasileira, mas é a maior ocupação hoteleira. É a hora do pessoal se reencontrar. Nós precisamos reencontrar a credibilidade em saúde. Eu não sei aonde que o Brasil está pior lá fora. Se é em saúde ou se é na questão de meio ambiente. Qual foi o maior erro nosso no eu país? Acho que não é eu, não. Eu acho que não é trocar o ministro da saúde. O ministro, você tendo uma pessoa que consiga fazer o trabalho, vai trocar a equipe. Tocar o pessoal do segundo, do terceiro escalão, o pessoal que faz a roda girar. Trocar Wanderson, que é um enfermeiro, epidemiologista, com mestrado, com doutorado, um menino que só trabalha com isso, a vida dele é isso, respeitadíssimo no mundo inteiro. Tudo bem você não querer o ministro da saúde, está falando isso, vou botar outro, mas não tira um cara daquele, não tira um Gabardo. Você vê que o Gabardo foi aí para São Paulo, junto com a equipe da secretaria, eles deram um norte e São Paulo saiu do outro lado. Né? Então, Verdade. assim, eu acho que o maior erro do Brasil foi a União ter desistido de falar, não mais explicar, se esconder e largar cada cidade, ela que decida o seu destino, é cada um por si. Está todo mundo largado, é como se cada um se entendesse com a sua base eleitoral e com uma eleição na proa. Que nem deveria ter essa eleição, eu acho. Porque a gente está numa... O dia que eu falei isso, quando eu era ministro, eu falei, vocês deviam adiar isso para o ano que vem. Dá um ano, quase me mataram. Aí eu falei, tudo bem, eu não me meto nesse assunto, porque eu não sou pago para isso. É o que eu falo, devia ter deixado para o ano que vem isso. Você tem que eu também não sairia coisas de casa, amargas. Né? Tem que decidir remédio amargo com uma eleição na frente. A democracia não vai se expressar na sua plenitude. Ela vai ser um trabalho que às vezes o cara faz 4 anos. Nós somos políticos e nós somos médicos. Mas eu vejo os políticos, eu não sei, eu acho que você é mais ou menos que nem eu. Você vai na verdade, você vai no que a ciência... eu não sei fazer diferente. Não me ensinaram essa Mas parte. eu vejo políticos que eles começam a perceber, isso está dando errado, eu não vou tomar uma medida mais dura, porque não vai pegar bem, eu estou próximo às eleições, entendeu? Eu já há muito tempo eu falava aqui na cidade de São Paulo, temos que usar máscara, tem que ter máscara. Eu fiz um vídeo, Mandetta, que eu costurei, fazendo máscara como era antigamente, quando a gente ia para o centro cirúrgico, de pano. Máscara de pano. A touca era de pano. As máscaras eram de pano. Você era médico raiz, não era Nutella, né? Eu falei assim, gente, se naquela época funcionava, por que não vai funcionar hoje? Não tem máscara para comprar. Eu acho assim, no começo a gente tinha, com essa questão de máscara, a gente tinha... Você está exagerando. Agora todo mundo que tem que usar máscara. E a turma está usando, mas nem todo mundo está usando. Olha, você também não sei se você está cansado. Eu agradeço a todas as pessoas. Olha, o Brasil inteiro. Olha como você é querido, hein? O Brasil inteiro, de Natal. Todo mundo aqui está mandando aqui. Abraços, a falta dele, olha. Eu fico muito angustiado com, assim... Eu também fico. A gente está podendo fazer um trabalho e não poder fazer. Agora, eu acho que o povo brasileiro se apropriou muito das informações, ele sabe o que é a doença, ele sabe o que pega, as pessoas de mais idade sabem que eles têm que se proteger mais. Infelizmente, a gente tem um quadro social muito duro, a gente sabe que o Congresso Nacional votou um auxílio emergencial importantíssimo, que deu uma segurada na grave crise social que vem por aí. A gente tem um sistema de saúde que vocês vão ter que trabalhar muito aí em São Paulo, porque o número de biópsia de mama, o número de mamografia, de preventivo, de colono, que é o diagnóstico precoce do câncer, caiu tudo. Na hora que voltar a fazer, nós vamos ter muito caso com metástases. Então, o ano que vem vai ser um ano muito duro para o sistema de saúde também, além das outras áreas. Mas a gente tem que estar, nessas horas, falar a verdade para as pessoas. A situação é essa, a gente está mal,
a gente precisa reforçar a mensagem para ver se a gente para essa conta macabra. Eu já sei que no final de semana vai ter 100 mil, e se nada for feito, daqui a 10, 15 dias vamos ter 110, 120. Eu acho assim, a conta não para, o único vencedor disso tudo, na verdade, e mostrou para o que veio, realmente foi o SUS, porque por todas as dificuldades que a gente sabe que tem, mas se não fosse essa estrutura, nós estaríamos, acho que, bem pior do que os americanos lá, porque eles não têm uma estrutura dessa. Muita gente morreu em casa. Então, na verdade, eu acho assim, a gente aprendeu a importância que é o SUS. Eu já sabia dessa importância, mas muita gente ainda ficava, né? Eu acho que hoje, acho que a gente vai ter mais até esses investimentos, a gente precisa mais disso. Está na hora da gente cobrar do Congresso, né? Está na hora da gente falar, ó, vai ter reforma administrativa, tributária, então vamos definir de uma vez por todas como é que nós vamos financiar esse sistema, porque a União é a grande ausente do financiamento da saúde. Os municípios têm um mínimo de 15%, estão botando 22%, 23%, até 25%. Os estados têm que pôr 12% constitucionalmente e a União não é obrigada a pôr nada. Então está mais do que na hora da União ter que, na reforma participarem, porque eles recolhem tudo. Né? A União leva quase tudo aqui de São Paulo. São Paulo é um dos maiores da arrecadação. Vem cenas dos próximos capítulos bem intensas por aí. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todos os brasileiros, que todos estão te assistindo. Todos te amam e a gente sente muito a sua falta lá, todos os dias. No final da tarde, você estava lá. Você fez muito falta para esse país, principalmente no meio dessa pandemia. Nós precisávamos ter uma pessoa que a gente pudesse acreditar e ficar lá atenta. Que você sabe a importância até dos funcionários de segundo escalão, o quanto é importante isso. São pessoas que já estão há muito tempo lá no Ministério, né? E eles é que comandam tudo, mas você era aquela pessoa firme que nos dava uma segurança quando as notícias chegavam. Hoje a gente fica muito... Cada um, o que eu te falo, cada governador acaba fazendo de um jeito e estamos aí nesse... E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar falando com você, e você está falando com o nosso pessoal aqui, todo da Zona Leste, de São Paulo todo, eu estou recebendo aqui, da Zona Sul, desde a Sul, Leste, Oeste, Norte, até do Brasil estão te cumprimentando aqui. Muito obrigada, e eu deixo você aí para os finalmente dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Amiga, obrigado por você ter provocado, porque eu estava louco para fazer, eu adoro você, adoro o Jorge, são um casal amigo. Eu tive aí em São Paulo no casamento da sua menina, foi uma festa linda. A gente vê quanto que vocês são unidos. Já tenho 2 netinhos já. Eu tenho um, Gabriel, está lá fazendo arte. E São Paulo, ele tem um netinho. Meu marido está perguntando, do casamento que nós fomos, eu falei, ele já falou que tem um. É verdade. Estou falando para ele já tem um, Tadeu. Nós temos 12, ele tem um. E é uma festa, né? Eu agradeço. Eu fiquei muito tempo longe dos meus netos, ainda fico. Quase não abraço, evito, entendeu? Que a gente se preocupa. Mas muito obrigada. Deixa eu te falar uma coisa para São Paulo, amiga. Antes da gente se despedir, deixa eu falar um pouco com São Paulo antes da gente despedir. Eu sempre tive um orgulho muito grande de São Paulo. Sabe que Mato Grosso do Sul é um estado pequenininho, escondido aqui no interior do Brasil, com uma divisa com São Paulo muito sentimental para nós, porque nós acompanhamos São Paulo na Revolução de 1932. Foi a primeira vez que o Estado único de Mato Grosso se dividiu ao meio. O Sul, onde está Campo Grande, acompanhou São Paulo e o Norte ficou com Getúlio. E nós perdemos aquela revolução. São Paulo perdeu na força militar, na força bruta do governo. E São Paulo decidiu, em 1934, que se ele não podia vencer pela força militar, ele ia vencer pela sabedoria do conhecimento. Ele fundou a USP. E de lá para cá, o que carrega esse país é ensino de qualidade.
é a Faculdade de São Paulo, é a Sociedade de São Paulo que puxa a pesquisa, que puxa a ciência. Eu quero primeiro agradecer à comunidade científica de São Paulo e que não levem em consideração as grosserias de governo sobre a ciência. Faz parte da doença. Pesquisem como mais um elemento formador. Tem CID, aqueles que jogam contra. Tenham paciência com os incultos. Às vezes, médicos são bem intencionados, só são pouco afeitos ao estudo científico. São Paulo, tenha muita paciência para mostrar para o resto do mundo que vocês fizeram um bom dever de casa. Atravessem o mundo, tenham orgulho do trabalho que vocês fizeram, do sacrifício que a sociedade paulista fez, com toda dificuldade, com todos os senões. Não é fácil para um país de tanto contraste passar pelo que a gente passou. Eu só posso agradecer o carinho que eu sempre tive do povo de São Paulo, onde eu fui em São Paulo, todas as vezes que eu estive em São Paulo, a classe política de São Paulo, a todos vocês, o exemplo que vocês sempre deram. E tomara que a gente se encontre em breve. Eu quero ver se Deus quiser. A turma aqui está pedindo para você vir para São Paulo. Que legal. Eu estou no Rio hoje. Hoje eu estou no Rio. Mas quinta-feira eu vou estar em São Paulo. Aí ninguém sabe. Quinta-feira eu vou estar aí. Vou lá bisbilhotar um pouco esses planos de contingência aí de São Paulo. Aí eu vou voltar para casa, então eu dou uma passadinha em São Paulo. Vamos ver se eu vou dar um beijo no você e no Jorge. Vem Valeu? sim. A gente vai estar aguardando aqui. Aí, Valeu, quando você estiver em São Paulo, amiga. eu vou fazer um pedido para você. E depois eu falo com você, se você vai aceitar. Show de bola. Quinta-feira eu tô aí. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Querido. Obrigado, muito obrigada, hein? Tchau. Beijo, Jorginho. Jorge. Eu quero um abraço. Obrigado. Tchau, meu irmão. Meu ministro. Sempre. O melhor ministro desse Brasil. Sempre ministro. Show de Sempre bola, ministro. Obrigado. Valeu, Jorginho. Um abraço. Beijo, beijo. Pela paz de Deus, hein? Amém. Obrigado. Valeu, Tchau. irmão.